Boa tarde a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, hoje e sempre, amém? Eu quero compartilhar e ter uma reflexão nessa tarde com cada um de vocês, aonde alcançar esse vídeo. Uma palavra bem conhecida, que está em Gênesis capítulo 22, do versículo 6 a 12. E ali fala a respeito da prova que Abraão passou, né? Mas nós sabemos que nessa vida muitas vezes para sermos aprovados, temos que ser provados. E Abraão foi provado e aprovado. Sabemos a história da promessa de Deus sobre a vida de Abraão, né? Com a sua idade avançada, ele, sua esposa Sara. Deus havia prometido um filho a Abraão. Mas também sabemos que o tempo da promessa de Deus na nossa vida não é o mesmo tempo nosso. E nesse intervalo de tempo, Sara quis adiantar, quis dar uma mãozinha para Deus, colocando ali uma concubina para se deitar, uma serva para se deitar com Abraão. E teve um filho, foi gerado um filho através dessa situação. Mas nesse meio tempo, começou a entrar intriga, ciúmes dentro da casa. E aquela mulher foi retirada dentro do seu lar, junto com aquela criança. E ela foi a Bíblia diz que ela foi para um deserto e ficou à distância do filho para ver o filho morrer. Mas, e mesmo assim não sendo projeto de Deus, Deus teve misericórdia. Mas logo algum tempo passou e Deus concedeu a promessa a qual ele tinha prometido para Abraão. E a felicidade foi tão grande que a Bíblia diz que ele colocou o nome daquela criança de Isaac. Isaac representa riso, a palavra riso. E o menino foi crescendo, o adolescente. E um belo dia Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, hoje quero que tu leve teu filho, o teu único filho. Quer dizer que Isaac, somente Isaac era a promessa de Deus. Em sacrifício a um monte, ao qual eu vou determinar que tu leve para sacrificar ele, para mim. E aí talvez nós estamos pensando, mas Isaac foi a promessa, né? Se Isaac foi a promessa de Deus, Deus prometeu Isaac para Abraão. E de repente Deus pede o filho dele para sacrifício, ser morto em sacrifício. Creio que Abraão passou uns dias amargos, mas obedeceu aquilo que Deus mandou, pegou os seus empregados, o cutelo, a brasa, a lenha, e Isaac foram até o local determinado por Deus, Monte Moriá. Chegando antes do monte pouquinho, ele fala para os seus empregados: vocês ficam por aqui porque eu e o moço vamos subir e ali vamos adorar e em breve estaremos aí. Eu creio que ali Abraão já estava depositando sua esperança e confiança em Deus, que iria voltar ele, Isaac. Mas quando chega na metade do caminho do monte, Isaac olha para seu pai e diz assim: pai, a lenha está aí, o cutelo também, o fogo e o cordeiro, pai. O cordeiro Deus proverá, meu filho. Chegando lá em cima, Isaac preparou todo local de holocausto, sacrifício, a lenha. E quando ele foi com as cordas para o lado de Isaac, Isaac entendeu que o sacrifício era ele.
Isaac, como adolescente, ele tinha força para empurrar seu pai ou negar e não querer. Mas como ele era criado na obediência e principalmente temor a Deus, ele estendeu seus braços, se deitou sobre a lenha, Abraão o amarrou. E a Bíblia diz que quando ele levantou o cutelo para sacrificar Isaac, veio um anjo e bradou: não faça isso, Abraão, Abraão, eis-me aqui, não faça isso. Porque hoje sei que tu és obediência e que tu tens fé. A Bíblia diz, depois que isso acontecer, ele olha para trás, ali estava o cordeiro amarrado em uma árvore. E aí Abraão vai lá e realmente sim, aí coloca o cordeiro em sacrifício a Deus. E ali ele recebe uma grande bênção, que todas as nações dele seriam bem-aventuradas. E Deus falou que seria tão grande como se fosse contar as estrelas do céu e o grão de areia de uma praia, ou seja, infinito. Aí talvez nós estemos perguntando por que Deus pede Isaac, seu único filho que ele amava, que foi, a promessa de Deus. Por que isso? Eu creio, meus amados, que o porquê que Deus pediu é que ele viu que Abraão já não buscava sua face, sua presença, que nem era antes. Talvez antes de receber a bênção, antes de receber o que era prometido, antes de receber aquilo que estava na expectativa para receber, aquela coisa boa que ia alavancar, que ia abençoar, que as portas abriam, as coisas iriam acontecer. Depois que recebeu, Deus começou a ficar em segundo plano. E um dos maiores erros nossos é quando começamos a receber algo na nossa vida, que as coisas começam a melhorar, começa a acontecer, que nós começamos a ser abençoados, principalmente financeiramente, porque o dinheiro desvirtua muito a mentalidade do homem e de uma mulher. Nós começamos a deixar Deus de canto e acabamos esquecendo o que Deus fez na nossa vida, da onde Ele nos tirou das trevas, do pecado, e nos colocou com nossos pés firmes sobre a rocha. Eu quero que você reflita nessa tarde que nada e ninguém pode separar o nosso amor de Deus. Confia no Senhor e continue colocando Ele sempre em primeiro lugar. Buscai a Deus a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Forte abraço do pastor Anderson. Paz.